Muita gente, inclusive eu, atribui parte significativa do fracasso econômico da sociedade brasileira e latino-americana de forma geral à demonização do lucro. Por aqui, a palavra lucro é quase um palavrão. Empresários são maus porque sempre buscam o lucro. Saúde e educação são direitos, não uma mercadoria, porque não pode ser colocada a serviço do lucro. Serviços de transporte público são uma porcaria, não tem 100% de ar-condicionado no Rio de Janeiro, porque os empresários só querem saber de lucro, não importam com os passageiros. Pessoas falam essa frase sem nem perceber o quão idiota soam. Nos jornais da TV aberta você vai ouvir a demonização do lucro pelo menos umas 18 vezes por dia. Não sei qual a origem histórica desse ódio pelo lucro. Já ouvi gente dizer que se deve à nossa colonização religiosa, católica, jesuíta, franciscana. A Igreja Católica, de modo geral, tem de fato um preconceito contra o lucro, mas os franciscanos particularmente o veem de forma muito negativa. E foram eles que converteram os nativos por aqui, não é? E criaram essa cultura. Outros dizem que o fenômeno é mais recente devido ao marxismo social acadêmico brasileiro, a nossa educação padrão Paulo Freire, que submete os jovens à lavagem cerebral marxista. Lógico, para um marxista, lucro é a mais-valia, então é o grande mal. Também é claro que em sociedades mais ricas, o lucro não tem essa conotação negativa tão grande. Claro, entre os socialistas e comunistas do mundo todo sempre haverá demonização, mas não com um tom majoritário, cultural dessas sociedades. Afinal, lucro é bom ou é ruim? Você acha que eu vou dizer que lucro é sempre bom, né? Afinal, eu sou capitalista. Mas não é não, porque lucro nem sempre é obtido em livre mercado. O lucro obtido em setores regulados pelo governo é apenas mais um imposto, e imposto é roubo, sempre. Lucro obtido em empresas estatais ou privadas, em monopólios como distribuição de energia elétrica, saneamento básico, em que outras empresas são proibidas de participar do mercado pela força, nada mais é que um imposto. Se a única forma de você obter água na sua residência é pagando a SEDAI. SEDAI é a empresa de água estatal do governo do Rio de Janeiro, tá? Isso se deve à proibição pela força de outras empresas atuarem nesse mercado. Todo o lucro da SEDAI é um imposto para você. Não, e não existem monopólios naturais. Isso é uma justificativa tão patética para justificar a reserva de mercado que economistas deveriam corar de vergonha ao mencionar isso. Explica aí qual é a justificativa de monopólio natural tradicional. Você vai começar a falar pela estrutura de custos da prestação de tal serviço. Mas o valor de um serviço não tem qualquer relação com os custos desse. O valor trabalho já foi refutado desde von Bauer. Se um mercado tem tendência a ser monopolista devido à estrutura de custos do mesmo, é natural esperar que um monopólio surja nesse mercado. Mas isso não justifica tal monopólio ser imposto à força, a priori, pelo governo. E o pior, designando uma empresa específica. Porque, dessa forma, impede-se que alternativas tecnológicas se desenvolvam. Quem sabe se outras formas de levar água podem ser possíveis, ou energia elétrica. Talvez tais alternativas tenham estruturas de preços diferentes. Forçar um monopólio a priori impede que o mercado busque outras formas de distribuir água para residências. Você vai ser impedido de competir nesse mercado pela força. Também torna a empresa que opera tal mercado ineficiente por definição. Prestar um bom serviço ao cliente custa dinheiro. Por que se preocupar com isso se o cliente não pode comprar de outra pessoa mesmo? Mas não são só os monopólios. Oligopólios e setores fortemente regulados também vão extrair parte significativa do lucro devido ao uso da força do Estado. Portanto, a maior parte do lucro nesse caso é imposto. Regulamentações impostas pelo governo sempre dificultam a entrada de novos competidores e, portanto, criam uma reserva de mercado para aquele oligopólio. Enquanto houver governo, uma parte, pelo menos, do lucro das empresas, aquela parte que deriva de regulamentações, é claramente mero imposto. Quando o empresário fala, não pode abrir o mercado, senão empresas de fora vão destruir as empresas nacionais. Entenda o que ele está dizendo como, ninguém mexe no meu imposto, eu gosto muito de receber o imposto das pessoas. Sim, traficantes, contrabandistas, milícias e outras máfias são setores apoiados pelo governo. Qualquer regulamentação imposta à força sempre atua favorecendo os grandes e prejudicando os pequenos. Veja o nosso vídeo sobre a tragédia dos inteiros. Mesmo uma regulamentação do tipo
proibir comércio de drogas favorece grandes cartéis de drogas e prejudica os pequenos comerciantes de drogas. Falamos sobre isso no nosso vídeo sobre as drogas. Portanto, parte do lucro dos traficantes do PCC é ruim, é parte garantida pelo governo e pela própria violência deles. Lógico, uma parte é boa, a que advém da busca de fornecer um bom produto para conquistar clientes pela qualidade, não pela imposição de força. Mas parte do lucro das empresas não monopolistas advém sim do livre mercado. Quanto menos regulado o mercado, maior a fatia de lucro que vem daí. Essa é a parte boa do lucro. Uma parte do lucro da Oi, da TIM, da Vivo, etc. é válida e merecida. Uma parte pequena, porque ainda é um oligopólio forçado pelo governo. Mas essa pequena parte boa já foi responsável por melhorar sensivelmente a telefonia no Brasil. Sim, telefonia hoje é horrível. Todas as operadoras prestam um serviço caro e ruim, porque, lógico, ainda é um oligopólio garantido pela força do governo. Essas empresas ainda são fortemente taxadas e sujeitas a regulamentações extorsivas pelo governo. Mas apenas o pequeno grau de liberdade que foi dado foi revolucionário. Eu tive telefone da Telerge, paguei R$4.000 na época pela linha. Era assim antes da privatização. Você declarava o número de telefone no imposto de renda. E o serviço era muito pior do que hoje. Sua linha parou de funcionar, tu ia ter que subornar alguém ou então ficar 30 dias esperando alguém consertar ela. Num livre mercado, lucro é o pagamento que o empresário recebe por uma aposta certeira em um produto ou serviço de sucesso. É o pagamento que recebe por ter investido grana, esforço, tempo, hoje acreditando que amanhã vai ter sucesso. Esse sucesso, esse valor a mais é o lucro. Você pode ter lucro só com uma boa escolha aleatória. Comprar um terreno num lugar, esse lugar valorizar muito e você ter um lucro extraordinário. Isso seria o mesmo que comprar um bilhete da Mega Sena e ganhar. É uma forma perfeitamente legítima de lucro. Você fez uma escolha e acertou tal escolha. A chance disso, porém, é pequena. Geralmente são necessárias diversas decisões no sentido certo para se obter sucesso e lucro em uma empresa, o que não é fácil. Requer inteligência, estudo, conhecimento, além de alguma sorte, é fato. Mas principalmente é preciso lembrar que no livre mercado só ganha lucro apostando em um produto ou serviço de sucesso. Para um produto ter sucesso é preciso que ele atenda a uma necessidade humana importante por um preço justo. Ou seja, ao mesmo tempo que o empresário está tendo lucro, ele está atendendo uma necessidade da população. Todo mundo sai ganhando. O lucro no livre mercado é bom para todo mundo. No livre mercado, uma empresa de sucesso, uma empresa que ganha lucro, é uma empresa que presta um bom serviço ou vende um bom produto. Monopólios pela qualidade, como, por exemplo, o monopólio do Google, não são ruins, posto que, se surgir uma nova empresa com qualidade melhor, ou se o Google começar a decair a qualidade para ter mais lucro, fatalmente vai perder o monopólio. Falei sobre isso no meu vídeo sobre cartéis. O Google só é quase monopolista no mercado de busca pela internet porque presta um bom serviço. Mas o DuckDuckGo está aí. Cada escorregão do Google, eles crescem. Resultado, todo mundo ganha. Lucro no livre mercado não é apenas bom, é ótimo. Não ajuda apenas a empresa e seus consumidores, mas a todas as demais pessoas. Isaac Asimov foi um escritor de ficção científica muito conhecido. Talvez o maior escritor de ficção científica de todos os tempos. Pelo menos eu o considero assim. Ele tem vários livros que seguem uma linha de história. Por exemplo, a série de livros sobre robôs, que foi iniciada com o livro Eu, Robô, que depois virou filme em 2004. A série A Fundação, que é a melhor série dele. Aliás, não vejo a hora de alguém fazer uma versão da Fundação para o cinema. A ideia central da psicohistória é muito legal. Mas tem uma série que não é tão conhecida, sobre o Azazel. São vários livros de contos curtos, todos cômicos, cheios de ficção científica, sobre um ser intergaláctico de 2 centímetros de altura que se torna amigo de um humano particularmente burro e preguiçoso. Talvez vocês tenham visto isso nos Flintstones. Sim, os Flintstones tiraram o Azazel dos livros do Asimov. Toda essa conversa é por causa de um conto, em um dos livros da série do Azazel, em que um escritor fracassado não conseguia ter sucesso. O escritor fazia o tipo orgulhoso de ser pobre, dizia que dinheiro e lucro são pecados. Ele queria o sucesso, queria ser elogiado, mas não o dinheiro. Sem o escritor saber, o Azazel foi lá e melhorou as conexões nervosas do cérebro dele, para ele enxergar o mundo mais claramente, para ajudar ele a escrever livros melhores. Depois disso, o cara começou a fazer sucesso. Todos os livros dele faziam sucesso, ele começou a ficar muito rico. Então, o protagonista do livro, o sujeito meio burro, que é amigo do Azazel, vai conversar com o escritor e pergunta:
Você não achava dinheiro algo ruim? Não desprezava o lucro? Só queria ser famoso, ser elogiado, agora tá aí andando de Mercedes-Benz, escolhendo qual Rolex vai usar? Ao que o escritor respondeu: sim, eu já pensei assim, mas eu melhorei, eu vejo as coisas mais claras agora. Dinheiro não é uma coisa ruim. Ao contrário, dinheiro é o elogio mais sincero que existe. Se você faz um desenho e alguém fala: nossa, que desenho bonito, isso certamente é um elogio, mas não é necessariamente um elogio sincero. Se alguém fala pra você: nossa, que bonito seu desenho, quero comprar ele, toma aqui $10.000, você pode ter certeza que esse é um elogio sincero. Bom, essa é a moral da história, Uma Questão de Princípios, da série de contos do Azazel, escrita pelo Asimov. Eu não acredito que dinheiro é a medida da capacidade ou esforço pessoal, porque há vários outros fatores além da capacidade que entram nessa conta. E acho que há vários elogios sinceros que não envolvem dinheiro. Mas tratar dinheiro como algo ruim, lucro como dano, é sim medida de falta de capacidade mental. Ao contrário, quanto mais lucro existir em uma sociedade, isso significa que mais necessidades de mais pessoas estão sendo atendidas pelas empresas. Lógico, lucro real, advindo exclusivamente da escolha livre do consumidor sobre qual produto ou serviço adquirir. Não lucro advindo de uma ação em que o consumidor não pode optar por outra. Queremos o lucro bom, o lucro de mercado, não o lucro ruim, o lucro advindo de concessões ou regulamentações impostas à força. Queremos o lucro do Uber, que você pode escolher ele, o Lyft, o 99 ou qualquer um que queira fornecer o serviço. Não queremos o lucro de empresas de ônibus e táxis, onde você é restrito a um prestador de serviço garantido pela força do governo. Absolutamente nada justifica a escravidão estatal. Não há nenhuma justificativa moral ou ética para um grupo de pessoas, governo, ter direito de impor leis e violência a outras pessoas. Mas é importante perceber que sem governo não é apenas a nossa liberdade que estamos conquistando, é também uma sociedade muito melhor. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Patrocinadores têm acesso aos vídeos 2 dias antes do público, bem como vários outros benefícios e brindes. Veja como se tornar um patrocinador em http://apoio.ancap.su. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs: arianobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Délcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Igor Vilela Bastos, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Paulo Marcelo Dal Bosco, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Wanderson Meneghini, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.